Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz mesmo. Hoje a gente vai ler a Bíblia, hein? Já vou falando para vocês. Quem trouxe Bíblia aí, ligue sua Bíblia, a gente vai falar muito da Bíblia hoje. Esses dias falando sobre Bíblia, o ano passado, eu tinha feito um propósito com alguns pastores, com a Thalissa, com a Bruna, que a gente iria ler a Bíblia em 100 dias. Sabe esses aplicativos que tem plano de leitura? Alguém aqui já conseguiu fazer isso? Amém, tem algumas pessoas. Ler a Bíblia em 100 dias é difícil, né? Eu assumo diante de vocês, eu não consegui ler em 100, mas eu li em 265 dias. Não foi 365, eu li 265 dias. E eu lembro que cada leitura eu terminei no dia 30 de dezembro. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas dessa vez eu falei assim: olha, essa vez vai ser batidona, não vou parar. Porque eu sempre lia a Bíblia, sempre lia, parava, estudava, ia ver o contexto, ia ver o pano de fundo daquele texto, ia buscar ali em outras versões. E dessa vez eu falei assim: não, eu vou ler batidona. Só que nessa ler batidona eu até recomendo a vocês que vocês façam isso, porque o Senhor ia trazendo algumas palavras, algumas iluminações especiais sobre alguns textos. Só que eu não parava para ver, eu ia lá, anotava na Bíblia digital, naquele aplicativo. Você consegue anotar em letra azul, verde, né? Tudo que vinha de iluminação especial, eu marcava na letra azul. Quando vinha algo que eu ficava meio na dúvida, tinha que dar uma pesquisada, eu marcava na letra verde. Quando vinha algo que parecia que veio um soco na minha cara, eu marcava na letra vermelha. E esse ano eu me comprometi a voltar em todos esses textos, praticamente a Bíblia inteira, até genealogias. Quando a gente fala ler a Bíblia toda, viu gente, a gente fala ler a Bíblia toda com genealogias também, viu? Tem muita gente que fala, eu li a Bíblia toda, só que eu pulei genealogias. Daí eu falei, não, eu vou ler genealogias. Filho de... Lê desse jeito, tá, gente? E um desses textos que a gente vai ler hoje veio nessa revelação especial que eu tive. Foi um dia que eu estava no trem, estava voltando de São Paulo. Um dia eu estava dentro do trem. Pensa vocês, 5 horas da tarde, Estação da Luz. Eu ali entrei no trem, aquela comunhão gostosa, né? Quem aqui já experimentou isso? Aquela comunhão gostosa que tem 5 horas da tarde na luz, né? E aí eu entrei no trem e eu lembro que era o celular, mochila, apoiado e segurando. E o Senhor falou muito forte comigo nesse texto. E eu falei, amém. Anotei ali em vermelho, deixei anotadinho ali. E quando saiu a escala das pregações aqui, eu fui e tinha já preparado uma pregação sobre Jacó. Eu ia falar sobre a história de Jacó. E aí, um dia, nesses dias atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu pregava esse texto que a gente vai ler hoje. Eu falei, foi só um sonho. Acho que não estou buscando nada, Deus não quer falar nada. E estava com a pregação de Jacó prontinha. Aí o Senhor falou assim, eu te dei um sonho, eu te mostrei algo nesse sonho. Você vai ser teimoso? Aí eu falei, não vou ser Jonas, eu vou fazer o que o Senhor quer. E aí o que eu fiz? Deixei a de Jacó de lado, que se um dia o Senhor quiser eu uso ela, mas a gente vai falar o que o Senhor me iluminou lá no trem. Então busquem esses momentos, busquem ler a Bíblia, né? Só uma introdução, um parênteses aqui para vocês. Busquem ler a Bíblia, não fiquem eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não, leiam a Bíblia, gente, leiam a Bíblia que nos guia, né? Eu falo sempre que a comunhão, ela evita a gente de se colocar em tentação. A Bíblia nos evita de pecar. Então é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. É um livro que ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, tá? Então tenham isso sempre. Amém? 2 Coríntios 2, a partir do versículo 14, a gente vai ler o 2 Coríntios 2, 14 e o 3, tá? O começo do capítulo 3 também. A pessoa que fez essas distribuições de capítulos da Bíblia, às vezes você vai encontrar assim um capítulo que meio do outro, você vai encontrar blocos de texto, e aqui fala uma coisa só. Então a gente vai ler o final do capítulo 2 e o começo do capítulo 3, amém? Eu vou ler na versão NVT. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo
por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma, ele é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Vamos iniciar o capítulo 3, versículo 1. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes carta de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser lida, conhecida e lida por todos. Aqui é por todos, viu, gente? Conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são como uma carta de Cristo, que mostra o resultado de nossos trabalhos em seu meio, escrito não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedras, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, presta atenção, gente. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, esse véu é removido. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com quem? Com Ele. Aleluia. Vocês conseguiram entender? Fala aleluia, gente. Olha o que estava escrito aqui, ó. Pelo amor de Deus. Parece que vocês não entenderam o que estava escrito aqui. Se não entenderam, a gente vai explicar. Amém? Gente, essa carta aqui, 2 Coríntios, é uma carta muito complicadinha. Eu digo que ela só não é mais complicada que 1 Coríntios. 1 Coríntios é só paulada, exortação, que aquela igreja estava vivendo coisas horríveis, ali fazendo coisas horríveis. 2 Coríntios já é uma carta que Paulo, ele é um pouco complicada, porque Paulo tem que fazer o quê? Defender sua autoridade apostólica, com toda a sinceridade e pureza que era a sua missão. Então ele vai defender toda a sua autoridade apostólica. E nesse capítulo 2, 3 e também o 4, Paulo ele vai falar a respeito do ministério da nova aliança. Que nova aliança é essa? Aliança a partir de Jesus, a partir do seu Santo Espírito que foi derramado sobre a sua igreja. Então havia uma antiga aliança, certo? A antiga aliança, muitos até chamam o Velho Testamento de antiga aliança, né? Então tinha a antiga aliança, que era baseada no quê? Na lei
nas leis gravadas em pedra, e tem a nova aliança que veio a partir de Cristo. Então Paulo ele vai falar um pouco para essa igreja nesses capítulos a respeito dessa nova aliança, a respeito do ministério da nova aliança. A partir do momento que essa aliança veio sobre essa igreja se tornou responsável por esse ministério. Não só a igreja de Corinto, mas nós somos responsáveis por esse ministério da nova aliança. O que é essa nova aliança? O evangelho de Jesus. O evangelho veio, então nos tornou o quê? Ministros dessa nova aliança. Quando a gente olha para o passado, a gente vê assim, desde lá do Éden, a gente enxerga um Deus que sempre teve a intenção de quê? De se relacionar com a sua criação. Deus tinha essa intenção, Ele criou Adão e Eva lá, e a Bíblia fala que Ele se relacionava com Adão e Eva. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no mundo, o pecado entrou, invadiu o nosso ser, e aí aquilo que era, vamos dizer, um atributo de Deus, e nós conseguíamos acessar de maneira pura, de maneira verdadeira, o pecado veio, nos sujou, nos tornou o quê? Pecadores, e aí fomos impedidos de chegar ao Deus, de se relacionar com Ele. Foi criado um muro, e esse muro ele foi destruído, ele foi quebrado a partir do momento que Jesus veio. Esse muro Jesus veio e derrubou esse muro. Se depois vocês leem 2 Coríntios 5, que ele vai falar sobre o ministério da reconciliação. Então esse muro ele foi derrubado. E aí, além dele ser derrubado, ele nos deixou o Espírito, que através desse Espírito é onde nós conseguimos nos relacionar com Deus novamente. Nós conseguimos nos achegar a Deus novamente. Então é isso que Paulo estava falando. Até aqui acontecia uma coisa, a partir daqui já vai existir outra coisa. A partir daqui vocês se tornaram ministros dessa nova aliança. E além de ser ministro, ele fala assim, vocês se tornaram cartas vivas. Então essa carta viva foi gravada em nossos corações. Por isso que o tema da mensagem hoje é tatuados pelo Espírito. Dá para remover uma tatuagem? Hoje em dia dá, né? Mas não é tão simples. Fomos tatuados, foi gravado em nosso coração. Quem se lembra, por exemplo, dos templos que foram construídos em Israel? Israel foram construídos alguns templos na época da história. A gente vê lá, sempre a construção do tabernáculo, a construção dos templos, sempre tinha intenção de quê? De trazer a presença de Deus para o meio do seu povo. Não era essa a intenção? De Deus estar ali no meio do seu povo? Moisés foi lá e construiu um tabernáculo para Deus. A Bíblia fala que ele se encontrava com Deus no interior daquele tabernáculo. Davi sempre teve a intenção de construir um templo para Deus, mas ele foi impedido de construir esse templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Aí ele não conseguiu, mas Deus falou, você não vai conseguir, mas seu filho vai conseguir. Aí vem Salomão e constrói o templo do Senhor, a glória do Senhor enche aquele templo. Aí depois veio quem? Na época de Esdras lá, Zorobabel constrói outro templo, não cheio de luxo como o templo de Salomão, mas ele constrói um templo. A Bíblia não fala que a glória do Senhor encheu aquele templo de novo. A Bíblia não fala isso. A Ageu fala assim, a glória da segunda casa vai ser maior, mas em nenhum momento fala que a glória encheu aquele templo. Aí veio o Herodes, depois construiu um templo também, dizendo que era para o Senhor, mas era um templo que era para satisfazer o seu ego. Depois veio Jesus. A intenção sempre desses povos sempre foi construir um lugar para que o Senhor fizesse habitação, estivesse no meio, mas sempre algo impediu. Hoje você olha, nenhum desses templos estão construídos. Por quê? Porque sempre o pecado afastou a gente da presença de Deus. Quando o povo lá pecou contra Deus, o povo de Israel pecou contra Deus, Deus fez o que? Permitiu com que o templo fosse invadido pelo império da Babilônia. Depois eles conseguiram voltar, saíram do exílio e conseguiram voltar lá, e aí construíram um novo templo. Aí a história mostra que veio o império grego lá, Antipas invadiu novamente aquele templo, sacrificou porco dentro do templo, construiu um altar para Zeus dentro do templo. Aí veio Herodes, cheio do seu ego, construiu um templo dizendo que era para o Senhor, mas era para o seu ego. Também o pecado, você vê Jesus lá chutando tudo, espantando tudo dentro do templo. Então o pecado, gente, sempre nos afastou de estar perto da presença de Deus. Aí Jesus vem e fala assim, tá vendo esse templo aqui? Eu destruo ele e reconstruo ele em 3 dias. Quando ele estava falando dele mesmo, ele era a habitação
verdadeira e pura do Senhor no meio daquele povo. Então, sempre, e quando Jesus, ele sobe aos céus, a habitação do Senhor já não está mais presente? Não, ele fala, deixa o meu espírito para vocês, é o meu espírito. E a partir daí, o que ele fala? Nós somos a habitação desse espírito. Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,19, que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Quem já viu essa passagem que ele fala, ele está falando lá da imoralidade do pessoal lá, mas ele fala, olha, cuide disso aí, porque vocês são templos do Espírito Santo. Vocês são esse lugar onde o Espírito Santo habita. A gente vê aí no final do ano aí, com essas festas que tiveram aí, teve uns templos que deram uma expandida, né? Eu não vou falar nomes, tá? Mas teve uns templos aí que deram uma crescidinha, né? Aumentaram o espaço. Tem templos igual eu que é todo grafitado, né? Tem uns templos aí que estão merecendo aí de uma funilaria aí externa aí, um acabamento externo. Tem uns templos zoadinhos. Mas por dentro, gente, há um espírito. E esse espírito, o que ele faz? Ele está sempre limpando e higienizando a sujeira que a gente deixa dentro dele. O que importa, gente, é o que tem dentro ali, sabe? Tem sempre a sujeira entrando, o pecado está sempre em nós e vai ser uma luta constante. Você vai ver lá em Romanos 7, Paulo falando que o bem que eu quero fazer, se não faço, o mal que eu quero, esse eu faço. É essa sujeira que a gente vai sempre sujando, mas sempre tem um Espírito que nos torna a habitação dele e vai limpando por dentro. Lá em 2 Coríntios, do texto que a gente leu, do 14 ao 17, ele vai falar assim. Espera aí que minha Bíblia saiu. Ele vai dizer, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiros de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Sabe qual que é o problema, gente? A gente esqueceu de ler isso. Por muitas vezes, o que a gente faz? A gente vê o quão errado nós somos, o quão falho nós somos, mas a gente está sempre buscando, não algo que pegue esse espírito que habita dentro de mim, eleve esse espírito de uma forma que vai falar assim, ó, eu vou ser transformado a partir do Espírito Santo. Não, a gente está sempre em busca de quê? De algo que massageia nosso ego. Sabe aquela massagenzinha de ego? E infelizmente, a gente vê isso, muitas igrejas fazendo isso, muitas pessoas fazendo isso. Se diz cristão, mas estão sempre em busca de quê? De massagear ego, massagear pecado das pessoas. E o que Paulo fala aqui? A mensagem de vocês, ela é igual a um perfume, que possui 2 aromas. Quais 2 aromas que são? Vida e morte. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa mensagem, ela possui 2 tipos. É um único perfume que sai 2 cheiros. Qual cheiro é esse? Ela está falando que é vida ou morte, justiça ou juízo. A mensagem que a gente precisa propagar através de nossas vidas tem que ser essa. A mensagem do Evangelho é essa: justiça e juízo. Justiça para quem? Justiça para quem crê. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós cremos no que foi feito lá na cruz, nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados a partir daquele ato que foi feito lá. Nós cremos e nós vivemos segundo aquele sacrifício que foi feito. Essa é a mensagem de justiça. Essa é a mensagem que nossa vida precisa propagar. E esse perfume, ele também tem um segundo cheiro, que é o cheiro de quê? De morte, que é o cheiro de juízo. Muitos não vão crer no que você carrega no sentido de não vão crer na mensagem que você carrega. Vocês vão falar de Jesus para as pessoas não vão crer. E essa é uma geração que tende muito a isso. Pessoas estão saindo de igrejas dizendo que não creem em Jesus. Pessoas que viveram um tempão na igreja, cresceram na igreja, hoje saem da igreja falando que não crê mais em Jesus. Apostasia.
A nossa mensagem, ela precisa ter esses dois perfumes, independente. Não é perfume de massagem de ego. Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas entrando na igreja buscando algo que vibre as emoções. Está sempre buscando algo que vibre as emoções. Eu vou lá porque vai me dar um arrepiozinho. Eu vou para a igreja porque me dá um arrepiozinho gostoso. Eu saio de lá e eu volto a fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Volto a cometer os mesmos pecados. Na segunda-feira eu estou adulterando a minha esposa. Na segunda-feira eu estou xingando o cara no trânsito. Na segunda-feira eu estou tratando mal todo mundo que está perto de mim. Tem muitas pessoas que fazem isso. Vem na igreja no domingo buscando um arrepiozinho, sabe? Busca algo que agite suas emoções, mas não há uma transformação verdadeira. Quando a gente entende o propósito da cruz, é como eu falei, a gente entende que aquilo ali foi imerecido. Eu não merecia aquilo ali. E Deus fala, você não merecia, mas a minha graça um dia te alcançou. E eu vivo em função daquilo. Eu não consigo mais ter uma vida normal a partir do momento que eu olho para a cruz e vejo o sacrifício de Jesus lá. Aquilo me constrange. Aquilo me faz se querer ser merecedor daquilo, mesmo eu não conseguindo muitas vezes. Eu falo assim, meu Deus, não há nada que eu faça, não há culto atrás de culto, que vai me tornar merecedor daquilo. Aquilo foi imerecido. Ou a nossa mensagem vai ser, olha, infelizmente, quem não crê é morte. Não tem que massagear ego. Olha, o seu pecado, está tudo bem, amigo. Continua fazendo o que você fazia. Não tem problema, é o que hoje muitos pregam. Mas, desculpa falar para vocês, mas isso é morte. É morte. A nossa mensagem tem dois aromas: justiça e juízo. Ponto. Ponto. Não tem que massagear. Só que a gente vê muitos negociando isso. Muitas igrejas em busca de eu preciso ter uma igreja lotada, começa a fazer o quê? Massagear pecado. Ou fazer coisas que atraiam o arrepiozinho, faz a gente ficar olhando para o nosso umbigo. Você vê hoje no Instagram, por exemplo, páginas que vão falar o quê? Páginas que foram criadas para tirar sarro de crente, tirar sarro de pastores que fazem desse altar aqui um lugar de escárnio. Vocês podem ver, quem aí já viu uma página no Instagram que fala sobre isso? Eu consigo indicar para vocês umas 5. Tem páginas no Instagram que foram criadas para tirar sarro de pastores, para tirar sarros de ministros de louvor. Páginas que foram tirar sarros de crente lá no dia a dia, no trânsito, enfim. Cara, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa entender que o Evangelho tem dois aromas: justiça e juízo. E aí é o que Paulo fala. Deixa eu abrir aqui. Ele fala lá no finalzinho: quem está à altura de uma mensagem como essa? Quem está à altura de uma mensagem? Quem aqui está disposto a pagar por esse preço? Não são todos, infelizmente não são todos. Não são todos que estão. E eu não falo só de quem está aqui pregando, de quem está ministrando louvor. Eu falo da sua vida. A sua vida tem que propagar essa mensagem do Evangelho de justiça e juízo. A sua vida tem que valer o sacrifício de Jesus. Você tem que fazer valer o sacrifício de Jesus. Não dá mais. A nossa vida precisa, não dá mais para ficar massageando o pecado da nossa família muitas vezes. Não dá mais para a gente ficar massageando o pecado do nosso cônjuge. Não dá mais para a gente ficar massageando, sentando em mesas, massageando o pecado das pessoas em mesas. A gente fala muito em mesas aqui, mas mesa não é feita para tomar cafezinho, dar risada e falar bobeira. Mesa é feita para ter pão e vinho. E esse pão e vinho tem que trazer a mensagem de justiça e juízo. Justiça e juízo, tem que ter aroma de vida e morte. Quem está à altura de uma mensagem, de uma tarefa como essa? E aí no finalzinho ele fala, sabendo que Deus nos observa. Sabe o que é esse senso de observação de Deus? Sabendo que Deus me observa. Eu vou andar no trânsito, no carro, eu não vou xingar ninguém, eu vou ter paciência, sabendo que Deus me observa. Eu vou trabalhar, eu vou exercer minhas atividades no dia a dia, sabendo que Deus me observa. Eu vou até a academia treinar, sabendo que Deus me observa. Eu vou em todos os lugares onde estiver inserindo, eu estou sabendo que Deus me observa. O que é esse saber que Deus nos observa? É temor a Deus. Isso é ter temor a Deus. Se eu estou sabendo que Deus está me observando, eu não faço certas coisas que eu faria.
Às vezes você faz certas coisas longe da tua esposa, você faz certas coisas longe dos seus pais, você faz certas coisas longe dos seus filhos, porque eles não estão te observando. Não existe a presença física deles ali. Não existe ali a presença materializada. Só que se você souber que Deus está ali com você, você não faz. Você não se coloca nessa situação. Esse sabendo que Deus te observa, nada mais é do que o temor a Deus. Se eu sei que Deus está do meu lado, eu temo a Deus. Eu tenho temor. Ele está me observando, Ele está me vendo. Amém? Capítulo 3, ele vai falar: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Em algumas versões fala assim: será que estamos nos elogiando outra vez? Somos aqueles que precisam entregar, eu lhe pedi-lhes carta de recomendação. Vocês mesmos são nossa carta de recomendação, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Então peraí, eu me tornei ministro da nova aliança, o Espírito Santo veio e tatuou algo no meu coração. O que é esse algo? Eu preciso exalar esse algo. As pessoas precisam reconhecer o que está dentro de mim. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto do 9 gomos, né? Esse fruto do 9 gomos, nenhuma árvore produz o fruto para ela. A árvore não produz o fruto para ela, ela externaliza o fruto. A árvore que só dá folha não é frutífera. A árvore precisa dar fruto. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês precisavam de carta de recomendação, mas vocês são nossa carta de recomendação. Ele está falando das obras que a igreja estava fazendo. O que aquela igreja estava fazendo se tornava a carta de recomendação. Então, hoje, o que eu preciso fazer, a partir do momento que o Espírito vem no meu coração e tatua ali no meu coração, eu preciso externalizar, eu preciso gerar fruto disso aí. Qual fruto? Amabilidade, amor, bondade, domínio próprio, todos aqueles 9 gomos desse fruto. Eu preciso externalizar isso. Isso é minha carta de recomendação. Se eu não estou conseguindo externalizar esses 9 frutos, eu não estou tendo carta de recomendação. Alguém aqui já precisou fazer uma carta de recomendação para um emprego? Aí ó, algumas pessoas. O que a carta de recomendação ela vinha escrito? Ela vinha escrito assim, ó, pode contratar o Will, o cara é perfeito, o cara é 10, a carta de recomendação vinha escrito isso? Não, carta de recomendação vem geralmente escrito assim: ele é satisfatório para aquilo que ele está se propondo a fazer. Muitas vezes dizia assim, exerceu sua função de forma satisfatória. Não era assim que vinha uma carta de recomendação? Ninguém colocava assim, ele é perfeito. Ninguém colocava assim, ele é maravilhoso, pode contratar. O cara é bonito, simpático, manja de computador. Não vem escrito isso, vem escrito assim, é satisfatório aquilo que ele fez. O que é ser satisfatório? Satisfatório é ser perfeito? Não é ser perfeito. Ser satisfatório é você atender pelo aquilo que você está propondo a ser, independente das suas falhas. Eu me torno satisfatório porque, independente do que eu sou falho, eu vou errar muitas vezes, eu sou satisfatório, eu tento ser bom. Eu sou eficiente e eficaz. A eficiência justifica o meio, a eficácia justifica o fim. Eu consigo ser eficiente falhando um pouquinho, mas eu consigo ser eficaz. O final tá bom, não é? O final tá tudo certo. Então, quando a gente fala assim, Paulo fala, seja uma carta de recomendação. Ele está falando assim, independente das suas falhas, cara, independente das suas falhas, busque ser, a partir do Espírito que está no seu coração, busque ser satisfatório, busque mostrar essas obras para as pessoas. As pessoas precisam enxergar essa obra na sua vida, elas precisam enxergar isso aí. E tem um testemunho, eu lembro de um rapaz que trabalhou comigo. Ele se dizia cristão, depois vocês vão entender. E ele, várias vezes assim, durante o serviço, assim, durante a nossa rotina, a gente parava às vezes para falar de Jesus. Ele acompanhou todo o meu processo de voltar para Jesus. Então ele viu o Elton zoado e viu o Elton em Jesus. E várias vezes. E um dia ele foi viajar a serviço da empresa, ele pegou um carro da empresa alugado. A gente alugou um carro para ele. Esse carro, ele saiu com esse carro alugado. E um dia de manhã, durante a viagem, ele me ligou, falou assim, bati o carro ontem de madrugada. Eu falei,
mas onde você estava de madrugada? Não, desconversou, bati o carro de madrugada. Falei, tá bom, você tá bem? Tá tudo... Não, tá tudo bem, o carro foi guinchado até a locadora lá, ficou no guincho. Agora de manhã eles iam encaminhar para a locadora, porque estava fechado. Enfim, todas aquelas questões burocráticas. Eu falei, tá bom. Falei, você abriu o boletim de ocorrência? Porque a locadora sempre pede boletim de ocorrência. Não, eu não abri boletim de ocorrência. Por quê? Porque não, achei melhor não. Não, abre o boletim de ocorrência. Eu não vou abrir. Fiquei quieto. Aí chegou lá pra gente um boleto da locadora. O carro deu PT, chegou um laudo, o carro deu PT e a gente tinha que pagar o valor total do veículo. Não tinha franquia porque ele não abriu o boletim de ocorrência, não dava para acionar o seguro. Cara, foi um desespero na época. Eu lembro que eu falei, em plena pandemia, aquele começo da pandemia, loucura, a gente conseguiu se virar lá, conversar com a locadora, abrir um boletim de ocorrência depois. Enfim, conseguimos pagar somente a franquia da seguradora. Depois de um tempo, esse rapaz, ele se foi desligado da empresa, tudo, a gente desligou ele e tudo mais. Ele falou que não ia arcar com nada. Falei, tá bom, vamos lá, foi desligado. Depois de um tempo, esse rapaz veio me procurar. Passado alguns meses, esse rapaz veio me procurar. Welton, eu queria te pedir perdão. Queria te pedir perdão pela forma que eu conduzi toda aquela situação. Eu estava errado, eu fui errado. Eu queria te pedir perdão. Você é um cara legal, tal. Me perdoa. Eu falei, tá perdoado, cara. Tá perdoado de boa. Quem me conhece sabe, eu sou um Golden Retriever. Eu sou muito legal. Você me espanta, daqui a pouco eu tô lá. Minha esposa sabe disso. Eu falei, tá bom. Perdoei. Passado algum tempo, quase um ano, acho, depois, 2021, isso, passado um ano depois, esse rapaz veio atrás de mim de novo. Welton, você poderia fazer uma carta de recomendação para mim? Porque a empresa que eu estou entrando pediu uma carta de recomendação. Tem como você fazer uma carta de recomendação para mim? Aí você pensa, ele não fez, mas ele é um Golden Retriever, acho que ele fez. E eu fiz a carta de recomendação para ele. Na época, pessoas falaram, você é doido. O cara me pediu perdão, ele entendeu que estava errado. Vocês poderiam falar, o Welton é doido. Vocês estão pensando aí, alguns estão pensando, o Welton é doido. Eu fiz a carta de recomendação para ele. Porque na época Jesus ministrou algo no meu coração. Você fez algo muito pior do que bater um carro. O seu pecado me colocou naquela cruz. Se eu pedisse para Jesus uma carta de recomendação pelos meus pecados, será que Jesus fazia? Então, a gente tem que entender que a carta de recomendação precisa apresentar que nós somos satisfatórios, não que nós somos perfeitos. Nós somos falhos, nós vamos errar, mas nós estamos naquele negócio, vamos buscar melhorar. Dia após dia, estou buscando melhorar. Eu preciso ser uma carta de recomendação, uma carta viva que apresente alguém satisfatório em Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão, gente, é reconhecer o quão falho você é e reconhecer o quão é necessária a misericórdia de Deus na sua vida. Que se não fosse a bondade e a misericórdia dele, você não seria nada. Graça nada mais é do que bondade e misericórdia do Senhor. Nós precisamos todos os dias se lembrar disso e nos tornarmos satisfatórios. As pessoas precisam enxergar em nós essa carta de recomendação. Amém? Vocês estão comigo? Eu vou fazer aquele negócio. O Bruninho fez semana passada, eu quero fazer também. Olhe para o seu irmão do lado e fala assim, seja uma carta viva, seja satisfatório. Pare de fazer o que você está fazendo. Agora é profético. Amém? Vamos lá. Lá no capítulo 2 ainda, capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Ele vai dizer assim: opa, desculpa aqui. Eu trouxe a Bíblia NVI, só que eu estou lendo a NVT. Olha que legal. Aí eu tenho que ler a Bíblia aqui. Do versículo 4 ao 7.
Estamos certos disso por causa da grande confiança que temos por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito de Deus. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedras, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia no Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Olha que maravilhoso isso. Então a Bíblia aqui fala assim que Moisés, ele subia lá, ele entrava na presença de Deus, e a partir do momento que ele saía da presença de Deus, o que acontecia? O rosto dele brilhava, ele resplandecia a glória de Deus. Era tão forte esse negócio, que conforme esse brilho ia se desvanecendo, esse brilho ia esfriando, ele tinha que cobrir o rosto dele com véu, para a galera não ver. E aqui fala que essa lei antiga gerava morte. Essa lei antiga gerava morte, e o Espírito é o que dá vida. Aqui, muita gente confunde isso, tá? Que traz isso aqui para a questão de teologia. Fala assim, a teologia mata o crente. Por quê? Porque Paulo fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Nada disso, tá, gente? Se você ouviu isso um dia, esquece isso aí, tá? Pode se matricular nos bereanos aqui normalmente, viu? Ninguém vai, viu? Quem fez o... Dai. É isso, cara, esquece isso aí. Aqui Paulo está falando que a letra, aquilo que foi escrito em pedra, gerava morte. Por que gerava morte? Porque nos provava que a gente era incapaz de cumprir. Éramos incapazes de cumprir. Aquilo que estava escrito em pedra era glorioso, sim. Foi o Senhor que escreveu em pedra. Por que falar que aquilo não era glorioso? Aquilo era glorioso. Foi o próprio Senhor que talhou a pedra ali, escreveu naquela pedra a lei. Era glorioso, só que aquilo mostrava a nossa incapacidade de não conseguir cumprir o que estava escrito ali. E a história todinha do Velho Testamento, ela apresenta isso, a incapacidade do povo de conseguir cumprir algo que estava escrito. Até que vem Jesus e fala assim, ó, agora eu deixo o meu Espírito, e esse Espírito ele vai gerar vida em vocês, e essa vida em vocês vai conseguir gerar uma nova aliança, e essa nova aliança vai ser propagada, vocês gerarão o fruto do Espírito. Eu acabei de falar isso. Então essa nova tatuagem que foi gravada em nosso coração, essa nova lei que foi gravada em nosso coração, ela vai gerar vida em nós. Ela vai gerar vida. Não é mais aquele negócio de que a lei fala isso, a lei fala isso. A lei era gloriosa, mas hoje a gente tem o Espírito de Deus que traz essa vida. Por muitas vezes igrejas também começam a criar leis que parece que eles estão escrevendo em pedras. Tem muito hoje que você vê por aí, sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? O pessoal cria tradições, coloca dentro da igreja, mete candelabro aqui em cima. Não tenho nada contra isso, gente, mas o Ministério da Nova Aliança não fala nada disso. O Ministério da Nova Aliança, o Will falou no começo da oração dele sobre o ambiente religioso que ele vivia. Cara, muitas vezes esse ambiente religioso nos faz estar preso à lei novamente. Só que a gente tem o Paulo escreve aqui, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, esse Espírito da vida, e ele vai falar lá no final do capítulo 3, essa vida nos traz liberdade em Cristo. É liberdade em Cristo, não tem que ficar preso à lei. A lei é gloriosa, Deus que escreveu, mas hoje a gente tem o Espírito, e nós somos incumbidos de carregar esse Espírito aonde quer que estejamos. Há um grande erro nosso. Quem é pai vai saber. Muitas vezes a gente quer falar das coisas de Deus, do Evangelho, para fora, para o amigo, para todo mundo. E a gente esquece de fazer isso dentro da nossa casa. A gente esquece de que a nossa casa também faz parte do ministério da Nova Aliança. Os nossos filhos precisam fazer parte do ministério da Nova Aliança. Os nossos filhos também são herdeiros da Nova Aliança. Quando eu falo em herdeiros da Nova Aliança, o que eu estou querendo dizer? Lembra lá no Éden, quando Deus fala assim, ó, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O que é isso? A Nova Aliança começou a ser anunciada lá.
Lá no Éden, quando Deus fala, olha, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquilo começou a ser anunciado, essa nova aliança, nós nos tornamos, aconteceu muita coisa depois daquilo. O Antigo Testamento, ele faz sombra o tempo todo dessa nova aliança, e aí chegou o tempo da nova aliança, nós nos tornamos ministros a partir do momento que a gente aceita Jesus para a nossa vida, Ele nos torna ministros dessa nova aliança, e essa nova aliança tem que ser propagada e pregada em todos os lugares, inclusive nas nossas casas. Então os nossos filhos, nossos parentes, todos eles precisam saber: eu faço parte da herança do Senhor, que veio desde o jardim do Éden. Eu faço parte dessa herança do Senhor, eu sou herança, eu sou cordeiro do Senhor, eu faço parte, eu sou incumbido de carregar isso para todas as gerações à minha frente, para todo mundo que está em volta. Eu sou encarregado disso. A gente vê no Velho Testamento o Espírito de Deus entrando lá em Bezalel, a Oliabe, na construção do tabernáculo. Fala que quando o Espírito de Deus entrou sobre eles, eles tiveram o quê? Sabedoria, habilidade. Foi dado talento aos dois ali, Bezalel e a Oliabe. Lá em Êxodo 35, vai falar sobre isso. A gente vê o Espírito de Deus entrando sobre Otoniel no livro de Juízes. O livro de Juízes, gente, é uma decadência espiritual. O livro de Juízes retrata uma decadência espiritual, mas ali fala que quando o Espírito de Deus entrou em Otoniel, ali se estabeleceu a ordem. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é aquele que pairava sobre as águas, onde havia o caos. O Espírito de Deus foi lá e falou assim: haja luz. Esse Espírito de Deus que entrou na sua vida, ele não entrou só para você fazer uhul, falar cheio, decanta labachúrias aqui. Esse Espírito de Deus, ele entrou na sua vida para trazer luz, para trazer ordem, para trazer vida. Esse Espírito de Deus, ele entrou na sua vida para te trazer dons e talentos, assim como foi com Bezalel. Esse Espírito de Deus, ele entrou na sua vida para trazer ordem ao pecado que você vivia. Então, se você estava vivendo em pecado, se você estava vivendo uma vida que não tinha a presença de Deus lá, hoje eu te convido a clamar pela plenitude do Espírito Santo. O que é viver a plenitude do Espírito Santo? É o ser cheio do Espírito Santo, a ponto de que não haja mais espaço para nada na minha vida, nenhum pecado, não haja vazio na minha vida, mas haja a presença do Espírito. É isso que a Bíblia retrata. Todo mundo que foi cheio do Espírito Santo teve a vida mudada. Não fala aqui que todo mundo que foi cheio do Espírito Santo começou a falar em línguas. Não fala aqui que todo mundo que foi cheio do Espírito Santo começou a profetizar. Fala que todo mundo que foi cheio do Espírito Santo teve sua vida transformada. Não dá para você vir aqui e falar assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo, e continuar fazendo as coisas que você fazia antes. Não dá para você vir aqui e falar assim: eu tive uma transformação do Espírito Santo, agora eu falo em línguas. Não, isso não é símbolo de uma transformação do Espírito Santo. Deus quer trazer em sua vida uma ordem ao caos que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus quer trazer luz. Coloque de pé, gente. Por favor, né? Tem que pedir por favor. O Espírito de Deus também nos ensina a ser educados. Se você não é educado, como eu disse, gente, a necessidade de nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, clamarmos cada vez mais pelo esse Espírito de Deus. A necessidade para nós que conhecemos Jesus, que entendemos o propósito da cruz, nos tornarmos templo do Espírito Santo de Deus. Aqui no 2 Coríntios 4, Paulo, ele começa a falar do ministério da nova aliança, mas ele fala algo incrível, gente. Ele fala aqui, capítulo 4, verso 5, verso 6. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Sabe o que é o Espírito? É esse grande tesouro. Assim fica evidente que o grande poder vem de Deus e não de nós. O que ele está dizendo aqui? Somos vasos frágeis. Somos vasos frágeis. Eu sou um vaso frágil. Eu acho que se for analisar o barro que eu fui constituído, era um barro, sei lá, com sujeira, um capim. Eu sou um vaso zoado, mas Deus, mesmo falando assim, você é um vaso frágil, Ele te escolheu para carregar esse tesouro.
Ele te escolheu para você falar assim: olha, a partir de agora você tem o meu Espírito, e esse meu Espírito, Ele te restaurou, Ele restaurou esse vaso. Esse novo Espírito agora é um tesouro que eu estou te entregando para você caminhar, para guiar a sua vida, para guiar seus passos, para trazer ordem ao caos. Se você não sabia para onde você estava indo, agora você sabe para onde está indo. A graça de Deus, ela nos alcançou, gente. Não tem como mais viver uma vida igual a gente vivia. A graça de Deus, ela nos alcançou. Eu me lembro o dia que eu fui encontrado pela graça de Deus. Tem alguns aqui que vão falar assim: olha, eu já nasci aqui, eu já nasci nesse ambiente. Mas eu tenho certeza que um dia você foi encontrado pela graça de Deus. Eu tenho certeza que um dia essa graça te encontrou. Eu tenho certeza que um dia você olhou e falou assim: a partir de agora, eu sou vaso novo, meu. Eu sou um vaso novo. Eu não consigo viver. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É isso, é ser um vaso, gente. É eu confessar isso todos os dias. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim, é o Santo Espírito de Deus que habita em mim. Não dá para eu continuar fazendo as mesmas coisas, porque eu carrego um tesouro. Eu sou um vaso frágil, eu sou um vaso zoado, mas mesmo assim Ele me escolheu, Ele me tornou o templo de habitação dEle. Não tem como mais. Feche seus olhos. Começa a clamar para o Senhor, falar: Senhor, aonde que eu estou falhando, Senhor? Aonde que ainda tem espaço na minha vida, na qual o Senhor ainda não preencheu? Se eu sou um vaso, se o Senhor diz que eu sou o vaso, Senhor, me mostre, Senhor, qual é a medida desse vaso, que eu acho que eu não estou sendo cheio do Teu Santo Espírito. Eu acho que eu não estou conseguindo carregar esse tesouro. Começa a pedir para o Senhor, começa a sondar tudo aquilo que você tem feito, todas aquelas áreas da sua vida que você fala assim: o Senhor não está ali. O Espírito Santo nesse momento, Ele quer te encontrar. O Espírito Santo nesse momento, Ele quer falar, Ele quer te apontar, Ele quer direcionar os seus caminhos. O Espírito Santo nesse momento, Ele quer se revelar a você. O muro foi destruído, gente, o muro foi destruído. Agora temos livre acesso à presença de Deus a partir do Espírito. Não há nada que eu possa fazer, não há pastor nenhum, não há ministro de louvor nenhum que consiga me apontar isso. É só o Espírito de Deus que vai conseguir me dizer isso, me apontar onde eu estou errando. Começa a pedir para Deus: Deus, se eu estou vazio, se esse vaso está vazio, não está conseguindo ser cheio desse tesouro, Senhor, encha-me do Teu Santo Espírito, encha-me do Teu Santo Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito. Eu quero ser cheio, não a ponto de ficar na medida exata. Eu quero ser cheio a ponto de transbordar do Teu Santo Espírito. Eu quero transbordar para atingir quem está do meu lado. Eu quero transbordar para atingir a minha casa. Eu quero ser transbordado para atingir a minha família, os meus companheiros de trabalho. Eu quero ser transbordado para atingir os meus amigos da faculdade. Eu quero ser transbordado da Tua presença. Então enche-me, Espírito Santo. Comece a clamar, comece a clamar. Se você quer orar aqui na frente, pode vir, o pessoal vai orar, mas vamos orar para que a gente seja cheio do Espírito Santo. O Senhor faz esse convite hoje: enche-me, Senhor, enche-me, Senhor.